pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso canal, o Criatório Chácara das Flores. Eu sou o Ayrton e no nosso vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que é recorrente, né? Que todos os anos acontece e que é a muda de penas ou a troca de penas, né? Nós temos um período que geralmente é o período que se aproxima a Páscoa, que as galinhas, né, algumas aves, elas trocam de pena, e é isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. E um outro assunto que a gente vai falar com vocês é sobre o nosso Jorge e a Cleusa, né, o casal de marrecos que nós tínhamos, marrecos Rouen, e que agora eles estão morando num outro lugar e a gente vai mostrar tudo para vocês. Então a gente está passando algumas fotos aí do Jorge e da Cleusa, para vocês lembrarem. Mas é isso, pessoal. Então, se vocês ainda não são inscritos no nosso canal, se inscrevam. É o Criatório Chácara das Flores. Pode curtir aí, comentar, deixar um like também, que tudo isso é muito importante pra gente, tá? Vamos então ao nosso vídeo de hoje, que fala sobre a muda de penas e sobre o Jorge e a Cleusa. Assistam aí. E para começar o nosso vídeo nós temos ela, né? A nossa Pipoca, que já estava aqui fazendo um drama, né, minha filha? Ali a gente tem o Pantera, que estava tomando a sua aguinha ali na pia. Deixa eu desligar aqui. E mostrar para vocês também, antes de mostrar os assuntos do nosso vídeo, né? Nosso pé de ameixa, essa aqui é aquela ameixa vermelha, a sanguínea que chamam, né? Estava com bastante florzinha, deixa eu ver se tem alguma ainda. Aqui tem umas, ó. Né? Tinha outras que já caíram. O nosso pêssego amarelo também está com flores. Pode ser que esse ano dê alguma fruta, né? E essa árvore muito bonita que está sempre florida. Que foi? Que houve? Que dengo? Nossa. A troca de pena ou a muda de pena, como algumas pessoas falam, ela ocorre geralmente no período da Páscoa, né? No período que antecede a Páscoa, né? Nos meses de março, abril. Mas isso não é uma regra. Nós já tivemos casos aqui em pleno dezembro, novembro, dezembro, galinhas estarem trocando de pena. Mas geralmente, nesse período que antecede a Páscoa, no período da Páscoa, um pouco depois, é o período que a maioria das galinhas trocam as suas penas, né? E isso é uma coisa que acontece, é da natureza, é natural, assim como as galinhas trocam as penas, as cobras trocam de pele, tem algumas aranhas que também trocam a sua pele ali, lagartos, enfim, então isso faz parte da natureza, não é algo assim pra gente se assustar, né? Mas geralmente acontece nesse período. É o período que elas trocam de penas. Daí o que acontece nesse período da muda de pena? Da muda de penas das galinhas. A produção de ovos dela diminui. Então a gente percebe que elas colocam menos ovos, né? Porque o que acontece? Como o corpo da galinha ele precisa de bastante energia para essa troca de penas, né? Essa energia ela é desviada para as penas e diminui um pouco na questão dos ovos ali. Então por isso que a gente tem uma diminuição nos ovos, para ela poder juntar todas as forças e fazer essa troca de penas, né? É claro que tem outros fatores também que interferem nessa questão dos ovos. Isso a gente pode explicar no outro vídeo, a gente já explicou, mas a gente vai explicar, que é a questão da chegada do outono, do inverno, a pouca luminosidade durante o dia. Isso a gente faz um outro vídeo mais atualizado para mostrar para vocês. Mas um dos fatores principais é esse. Então nesse período, né, acontece essa troca de penas, no período da Páscoa, um pouco antes, um pouco depois,
Mas pode acontecer também em outros momentos, né? Isso não é uma coisa ruim, assim. A ave, ela tem que fazer, ela tem que passar por esse processo. A gente vai mostrar para vocês então como tá aqui algumas baias que a gente não limpou, justamente para deixar para mostrar para vocês como é que tá sendo essa muda de pena das aves. Nessa baia então nós temos aqui o nosso galo Brahma Light, as suas namoradas, né? E olha só como está a situação ali, a quantidade de penas que caiu e continua caindo. Né? Bastante, pessoal, bastante mesmo, eles trocam mesmo. Uma outra questão também, nesse período, o galo, a fertilidade dele diminui, né? Então, o ideal seria até tirar ele das suas namoradas, colocar no outro espaço, mas como a gente não tem muito espaço aqui, ele continua junto com elas. Então, a questão do ovo estar galado também diminui essa chance, né, de nascer o pintinho. Então pode acontecer isso também. Por isso que é bom a gente ter alguns cuidados, assim. Estar sabendo que tudo isso pode acontecer. Aqui nessa baia a gente tem o Plymouth Rock Barrada, né? Como vocês podem ver ali o coitado dele, ele tinha um rabo tão bonito. Já caiu o rabo dele. Quem tu quer aqui, Pipoca? Ele vai te dar um talagaço daqui a pouco. Né? E lá também a gente tem bastante pena lá no cantinho, ó. Tu vai pro ninho, minha filha. E aqui, pessoal, mudando um pouquinho de assunto, né? Nessas duas baias aqui nós temos aves mais novas, mas elas já começaram a colocar os seus ovos. Olha, lá tem um. Aqui tem outro, a gente já vai recolher eles. E são todos aves novas, ó. E a maioria dessas aves são filhos, filhas aqui do nosso criatório também. Deixa eu ver se ele tem. Tem mais um lá no ninho. Né, meu Deus do céu, que coisa linda. Ei, meu filho, como eu sou bonita. Aqui na nossa baia dos Brahmas também, nós temos o nosso galo lindo ali. Vem cá, meu filho. Sai aí de trás. Só que este galo, ele é filho do que a gente tinha. Então o que a gente tinha, a gente já vendeu. E ele é o filho. Ficou muito bonito também, muito parecido com o pai. E tá aí, né, com as suas namoradas. E aqui, pessoal, a gente tem algumas aves soltas, né? Uma frisada. Elas estão tomando seu café da tarde. O laguinho ali dos marrecos agora eu vou ter que desmanchar, porque os nossos marrecos estão morando num outro local. A Pipoca e o Pantera aproveitando. Aqui a gente tem algumas aves que elas estão no choco, né? Então a gente separa até saírem do choco. E o nosso criatório está aí, pessoal. Deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês. Oi, meu Deus do céu. As sedosas. Né, meu filho? Como eu sou lindo. Vem pra cá, vem. Hein? E colocam bastantes ovos. Inclusive a gente já tem uns ovos delas que estão chocando. Né? A quantidade de pena, estão trocando de pena. Oiê! Aqui é a baia do Sussex. E este Sussex, pessoal, também. Ele não é aquele que vocês conheceram nos outros vídeos. Esse é o filho dele. Muito lindo também, muito lindo, enorme, um galo lindíssimo. O nosso casal de marrecos Rouen, né, o Jorge e a Cleusa,
Eles estão agora com o pessoal do criatório Ave Sul, né? A gente já mostrou também num outro vídeo as aves que o pessoal tem lá, os guris, eles têm umas aves muito lindas, eles cuidam muito bem das suas aves. E daí, como eles estavam procurando uns marrecos Rouen, a gente ofereceu o nosso casal para eles, eles resolveram comprar. Então a gente levou o Jorge e a Cleusa para lá, né? Num local com bastante espaço, bem arejado também. Então agora a gente vai mostrar para vocês aí no nosso vídeo, né, a entrega do Jorge e da Cleusa lá para eles, para o pessoal do Ave Sul. E mostrar um pouco mais das aves que eles têm também. Tem baias enormes, com grandes variedades de aves. Muito bacana lá o criatório deles. Confiram aí.